Olá pessoal, tudo bem? Existem algumas doenças que destroem o joelho. Lesão de menisco, ligamento, cartilagem, artrite reumatoide, entre outras. Só que elas destroem a médio e longo prazo. Existe uma doença aí que destrói o joelho muito rapidamente. É questão de horas a dias, a poucos dias. E essa doença é a pioartrite. Ela é tão importante que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para você, porque aí você consegue identificar alguns sinais de alerta para você ir rapidinho ao médico para se tratar. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista e especialista em cirurgia do joelho. Vem aqui comigo para mais um vídeo. Eu vou te mostrar os sintomas, tratamento, como é que é essa doença aí, a pioartrite. O que vem a ser a pioartrite? Pio vem de pus e artrite de articulação. Então é uma infecção dentro da articulação. O pus, ele significa que tem infecção, uma secreção produzida pela destruição das bactérias pelas nossas células do sistema imune. Isso que forma o pus. Não confunda infecção com inflamação, são coisas diferentes. Sempre que tem infecção, vai ter inflamação, ok? Mas nem sempre que tem inflamação tem infecção. A inflamação é uma resposta do nosso sistema de defesa para destruir algum agente, por exemplo, ou até destruir o nosso próprio corpo no caso das doenças autoimunes. Já a infecção, não, a infecção é uma reação provocada pela existência de um patógeno, de um agente agressivo no nosso corpo. E aí, no caso da pioartrite, pode ser uma bactéria, sendo a mais comum o Staphylococcus, mas pode ser fungo também, e até micobactérias. Existe inclusive tuberculose que pode causar alteração na articulação, beleza? Mas o mais comum é o Staphylococcus aureus, ele é um agente mais comum de pioartrite no joelho. O problema da pioartrite é que ela é uma urgência ortopédica. A bactéria, ou seja lá o agente que atacar lá a articulação, ela começa a destruir a cartilagem em poucas horas. E em poucos dias, cerca de 4 a 6 dias, a articulação em si já está bastante destruída. Então é importante a gente identificar os sinais e sintomas, né, de alerta para procurar um médico o quanto antes. E mais, se ela não destrói o joelho, ela pode deixar sequela. No caso do adulto, por exemplo, a sequela que ela vai dar é a artrose, que é o desgaste da articulação. E no caso da criança, ela pode destruir a cartilagem de crescimento. Então a criança ela cresce de forma inadequada, o joelho dela fica torto ou cresce menos, e aí no fim das contas, né, quando ela se tornar um adulto, ela vai ser um adulto com artrose, com uma sequela, às vezes com um membro mais curto, né, a perna mais curta, ou a perna mais torta, ou já com desgaste, destruição da articulação. Outra complicação que a pioartrite pode causar é a osteomielite. Ela pode destruir tanto a cartilagem que aí ela atinge o osso que fica abaixo da cartilagem. Aí vira também uma osteomielite. E pior, ela pode complicar tanto, mas tanto, que ela dá origem a um problema chamado sepse, que é quando as bactérias elas não ficam só na articulação, elas viajam pela corrente sanguínea, produzem alterações inflamatórias no corpo, que vão produzir diminuição da pressão arterial, dá uma taquicardia, né? A frequência cardíaca aumenta e até aumenta a frequência respiratória, que é o que a gente chama de sepse. Nesse caso de sepse, aí não é nem mais urgência, já é uma emergência, precisa tratar o quanto antes, senão pode levar a consequências muito graves, pondo em risco a vida do paciente, levando até o óbito. Então, para evitar isso tudo, a gente precisa saber os sinais de alerta, né? Então, eu vou falar para vocês quais são os sintomas da pioartrite. Primeira coisa, é dor. Um paciente que andava bem começa a ter dor no joelho. Essa dor é progressiva, vai limitando a mobilidade do joelho. Você não consegue colocar o pé no chão, não consegue dobrar e esticar o joelho direito por causa da dor. Aí forma uma coisa que a gente chama de bloqueio articular. O joelho fica bloqueado, ou se for outra articulação, quadril, na mão, no punho, fica bloqueada a articulação, você não consegue mexer pela dor. Além disso, o joelho ele fica quente, pode ficar vermelho também, pode ter o que a gente chama de derrame, acumula líquido no joelho, dá água no joelho, então tem derrame no joelho, além da dor, que é o que a gente chama de sinais flogísticos, dor,
hipertermia, o joelho fica quente, hiperemia, o joelho fica vermelho, além do bloqueio da articulação. E também o paciente tem febre, calafrio, pode ter uma queda do estado geral, fica mais fraco, né? Mas o mais comum é dor e bloqueio da articulação. Esses são os sinais mais importantes, além da febre, né? A febre às vezes não fica uma febre muito exuberante, tem só alguns picos de febre. E às vezes não tem nem febre, né? Principalmente criança e idoso, às vezes fica com a temperatura mais baixa até. Né? Mas o mais comum é ter febre, alguns picos isolados de febre. Mas aí o que tem que ficar de mensagem é dor, não consegue dobrar e esticar o joelho direito, né? Por causa da dor, e alguns picos de febre. Isso aí é sinal de alerta para ir rápido para o pronto-socorro. Se além disso tiver falta de ar, batedeira, né? Taquicardia, aí é importante ir mais rápido aí no pronto-socorro, porque aí já provavelmente é uma sepse por causa da pioartrite. Claro que no fim das contas você pode até chegar no hospital, ser avaliado pelo ortopedista e ser constatado que não é pioartrite. Mas, assim, é alguma coisa importante que precisa ser avaliada de forma rápida, tá? Então é importante ir ao médico se tiver esses sinais de alerta aí. Quem que pode ter pioartrite? É todo mundo? Qualquer pessoa pode ter? Sim. Qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer etnia, qualquer sexo pode ter pioartrite. Mas tem algumas pessoas que têm mais. As crianças e os idosos, eles têm mais chance de ter pioartrite. Principalmente as crianças, porque o mais atento são crianças com pioartrite. E esse risco, né, nesses dois grupos aí de risco aumenta ainda mais se eles já tiveram alguma fratura, se eles já fizeram alguma cirurgia no joelho, se eles têm alguma outra doença autoimune, por exemplo, artrite reumatoide, tá? E aí aumenta então ainda mais o risco deles terem a pioartrite. E além das crianças e dos idosos, existem alguns outros grupos que também têm maior risco de ter pioartrite, como diabéticos, pessoas com artrite reumatoide, doenças autoimunes, pessoas imunocomprometidas ou imunossuprimidas, por exemplo, fez algum transplante renal, hepático, esse paciente é imunocomprometido, então tem mais chance de ter pioartrite. Um paciente com HIV também tem mais chance de ter a pioartrite. E um outro grupo de pacientes que podem ter pioartrite são aqueles que têm lesões de pele, tanto agudas, né? Se machucou recentemente, teve uma lesãozinha, que essa lesãozinha ela vira a porta de entrada para a bactéria. A bactéria está lá, oportunista, viu que tem uma lesãozinha de pele, aí ela entra na corrente sanguínea, aí ela navega até chegar lá no joelho, por exemplo, e infecta o joelho. Ou então pacientes com lesão crônica, esse é mais comum ainda, lesão crônica de pele. E tem aquelas úlceras venosas por estase ou outras causas de úlcera também tem maior risco, porque eles já vão estar com aquela lesão, aquela solução de continuidade prontinha para a bactéria entrar ali e penetrar na corrente sanguínea e chegar na articulação. Então esses são os grupos aí de maior chance de ter a pioartrite, mas qualquer um pode ter pioartrite. E nesses casos aí que a gente tem suspeita de pioartrite, algumas outras doenças podem parecer pioartrite, por exemplo, tumor. Tem até tumor que faz pus. Um exemplo é o sarcoma de Ewing. Por isso que quando a gente vai fazer a cirurgia para tratar a pioartrite, a gente envia material para fazer uma análise no microscópio, que a gente chama de análise anatomopatológica. A gente vê lá as células que estão ali, se tem bactéria mesmo, qual é o tipo de célula ali, que às vezes pode ser um tumor. Outra causa pode ser outra diferencial, né, de artrite, que a gente chama de diagnóstico diferencial, pode ser sangramento dentro do joelho. Então pacientes com hemofilia ou que sofreu algum trauma ali, sangrou dentro do joelho, pode simular uma pioartrite e não ser. Outras doenças, gota, acumulou ácido úrico dentro do joelho, também fica inchado, quente, também pode parecer pioartrite, mas não ser. Mas assim, tem um detalhe, às vezes o paciente tem hemartrose, às vezes tem gota, mas nada impede de ter pioartrite junto. Eu, inclusive, já operei casos assim. O paciente tinha gota e aí achava-se que o problema era só gota, só que não. Né? Quando eu fui avaliar, eu vi que além da gota tinha também a pioartrite, então tem que ficar atento. Outra coisa que pode diferenciar, ser semelhante à pioartrite, é a osteomielite. Osteomielite é infecção no osso, mas o osso às vezes pode estar tão perto lá da articulação que pode até parecer que é uma pioartrite, quando na verdade é só a osteomielite. Mas também, mesma coisa, nada impede de ter as duas coisas, uma osteomielite que virou uma pioartrite ou até ao contrário.
a pioartrite que virou uma osteomielite, que é até mais comum ter, né? A pioartrite que vira osteomielite também. Então você viu que está com sinais de alerta lá que eu comentei para pioartrite, né? Que é dor, febre, bloqueio da articulação. Foi ao médico, o que você espera que ele vá utilizar para fazer o diagnóstico? Primeira coisa é a anamnese, né, a entrevista que ele faz com você, mais examinar o exame físico. Eu, quando vejo o paciente, assim, o mais importante é inclusive isso, a anamnese mais exame físico, e aí sim eu lanço mão de outros exames, exame de sangue, pode fazer exame radiológico, como raio-x, ultrassom, mas para afastar outras causas, né? O exame de sangue ele ajuda, mas não é tão importante assim. Assim, o melhor exame é fazer a punção articular, que a gente introduz uma agulha dentro do joelho ou da outra articulação que está doente, e aí punciona o líquido que está lá dentro. E aí esse líquido ele vai para análise do laboratório, e após a análise do laboratório a gente pode ter mais certeza, no caso que está com dúvida, né? Certeza se tem pioartrite ou não. Mas assim, é muito comum você já fazer o diagnóstico já com a anamnese e o exame físico, né? Claro que a gente associa outras coisas, mas o mais comum é fazer o diagnóstico já com esses dois parâmetros, tá? E aí depois, feito o diagnóstico, o que a gente faz? A gente vai tratar. Como o tratamento é de urgência, tem que ser feito o quanto antes. Aí o tratamento é sempre cirúrgico. Não existe tratamento de pioartrite sem cirurgia. Ah, vou dar só antibiótico, ou dar só anti-inflamatório, analgésico. Não, porque se você fizer isso, as bactérias vão continuar lá destruindo o seu joelho. Tem um conceito muito importante, que assim, infecções no osso, na articulação, o antibiótico ele tem dificuldade de chegar ali, porque a vascularização não é eficiente para levar o antibiótico ali. Então, o cirurgião precisa ajudar. A gente ajuda como? Operando. A gente faz um corte no joelho, sendo a pioartrite do joelho, faz corte no joelho, tira todo aquele pus, tira todo o líquido destruído já pela bactéria, e a gente lava com soro fisiológico, que é um líquido estéril, que não vai destruir a articulação, e a gente lava, só o fato de lavar ali mecanicamente já está tirando bactéria ali. E a gente também dilui as bactérias naquele meio líquido e também tira as substâncias que são produzidas por ela e até pelo nosso corpo, que a gente produz substâncias no nosso corpo para destruir a bactéria. Só que às vezes essa substância que a gente produz também destrói a nossa articulação. E somado à destruição da bactéria que ela produz também, e aí então a gente precisa tirar isso tudo aí para diminuir a destruição dentro do joelho. Mais outro motivo porque não dá para tratar só no antibiótico, porque vamos supor, você está tratando com antibiótico, até reabsorver todas aquelas substâncias nocivas, o joelho já vai estar destruído. Então a gente precisa abrir e lavar o joelho, fecha tudo de novo e dá antibiótico na veia para o paciente. Aí o paciente toma antibiótico na veia por alguns dias, né? E quando tiver um controle, uma estabilização da infecção, a gente pode modificar o antibiótico para tomar por boca. Aí o paciente vai tomar por mais alguns dias, às semanas, até que ele já vai ter condições de dizer que a doença curou, né? Mas assim, é importante salientar que é muito comum ter que fazer cirurgia mais de uma vez, porque a bactéria, como eu falei, o antibiótico, na verdade, ele não chega com tanta eficiência na bactéria dentro da articulação como chega na pele e outros órgãos, porque o suprimento arterial sanguíneo é mais deficiente na articulação. Então, às vezes precisa lavar de novo, tirar o tecido morto de novo, tirar mais bactéria, às vezes lava 2, 3 vezes, depende do caso. Tem casos que lava muitas vezes até a gente conseguir ter um controle da infecção. E quando a infecção ela atinge o osso, por exemplo, a gente nunca considera que existe a cura. A gente considera que está sob controle. E aí, às vezes, depois de muitos e muitos anos, já bem controladinho, o paciente está bem, pode ativar de novo a doença. Por isso, inclusive, quem já teve pioartrite ou quem já teve alguma outra doença, alguma outra infecção no osso, nas articulações, esses pacientes têm mais risco, né, o dobro de risco de ter infecção quando faz alguma outra cirurgia. Então, por exemplo, você teve uma pioartrite quando tinha 10 anos de idade. Aí depois, aos 30 anos, precisa fazer a cirurgia para reconstruir o LCA, ou aos 60 anos precisa fazer uma prótese no joelho. A sua cirurgia vai ter mais risco de infecção do que uma pessoa que nunca teve nada disso. E esse risco é 2 vezes maior. E aí a gente sempre pesa o risco e o benefício na hora de indicar a cirurgia nesses casos.
E a gente nunca indica uma cirurgia com menos de 6 meses após esse tipo de infecção, porque a gente sabe que com menos de 6 meses o risco de ter infecção numa cirurgia é ainda maior. Tá? Então tem que esperar pelo menos 6 meses depois que teve uma pioartrite, por exemplo, para fazer alguma outra cirurgia eletiva no joelho. Chegamos ao fim então de mais um vídeo informativo. E o que fica de resumo aí? A pioartrite é uma doença muito grave que destrói o joelho rapidamente, cerca de horas a dias. E é importante a gente saber os sinais de alerta para ir ao médico. Os sinais de alerta são dor, febre, alguns picos febris, né? E perda de mobilidade, que é o que a gente chama de bloqueio articular. Tendo isso, vá ao médico. O tratamento é cirúrgico sempre, associado a antibiótico, primeiro na veia e depois por boca, via oral. Tá? Se for alguma dúvida, mande aí nos comentários ou manda direct no inbox. Não deixe de curtir e compartilhar esse canal, não deixe de se inscrever nesse canal também e seguir as redes sociais que estão aparecendo aí nesse vídeo e nas descrições do vídeo. Beleza? Até mais, um abraço.